Hey, Vikings! Tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Marçal, estamos começando o quarto episódio da terceira temporada do Viking Cast. Hoje aqui comigo, a Vicky. Oi. E a Cíntia. Olá. Roda a vinheta! Voltamos! Hoje, primeiramente, antes de apresentar nossas convidadas, eu quero agradecer a presença delas. Tá? É muito legal para nós, é gratificante receber pessoas que estão inseridas dentro da cena da Recriação Viking. E outra coisa, só um recadinho, né? Na verdade dois, né? Para quem está nos ouvindo e sentiu falta da Marcela, a Marcela começou um outro projeto, tá? É um projeto acadêmico muito importante. Ela saiu por um excelente motivo, não foi por nada ruim, só por coisas boas, graças aos deuses, tá? E outra coisa, nessa temporada, se é o primeiro episódio que você está assistindo, a gente está com vídeo no YouTube. Então vocês podem ver a minha carinha, da Vicky, a da Cíntia, saber como a gente é, tá? Então, por favor, entra lá, youtube.com/livrosvikings, tá? Deixa o seu like no vídeo, siga a gente, toca no sininho para ativar as notificações e o mais importante, além de compartilhar, comenta, que quanto mais você comentar, mais o YouTube tem engajamento e ajuda o meu trabalho, o da Vicky e o da Cíntia também. Agora chega de lenga-lenga e vamos apresentar as nossas convidadas de hoje. Hoje eu estou aqui com a Vicky do Viking Trindade, né? Ou Viking Trindade. Viking Trindade. E estou aqui com a Cíntia. Hoje ela não vai falar de hidromel, ela vai falar do outro braço dela, da outra paixão que ela tem, que é da Simag Craft, que é um trabalho mais voltado para a parte de costura, tecelagem, né? Para começar, eu queria que a Vicky, também todos nós somos vikings, mas a Vicky e a Cíntia apresentassem, falassem um pouquinho do trabalho delas e do que elas fazem juntas, para depois a gente começar a entrar mais no tema. Pode falar. Eu sou a Vicky. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu costuro roupas históricas vikings, já tem 3 anos e meio. Eu já estou inserida na cena há pouco tempo, mais do que isso, já comecei costurando praticamente, né? Foi meio de surpresa, comecei fazendo uma roupa ou outra e hoje em dia eu faço mais coisas. Eu faço tecelagem em tábuas, faço nail binding, que ainda não é muito explorado aqui no Brasil, até pelo calor, mas são peças feitas de lã, de carneiro, que serviam para aquecer na época, e várias coisas de vestuário em geral, só não tanto de ornamentação, que aí já é mais com a Cíntia. Então, vamos lá. Bem, meu nome é Cíntia. Quem não me conhece, ou quem já ouviu, né, os outros podcasts, eu sou produtora do Hidromel Yggdrasil também. Porém, eu tenho um perfil de artesanato em geral, que envolve tanto alimentação histórica quanto bordados. A história do bordado, na verdade, surgiu na pandemia, porque assim, eu bordo desde os 8 anos de idade, mas eu bordo mais ponto cruz e tudo, né? Sim. Que a minha descendência ucraniana. Uhum. E na catequese, na época que eu fiz catequese, a gente aprendia a bordar na catequese. Então era meio que obrigatório você aprender o ponto cruz e os motivos ucranianos. E na pandemia, quando veio assim, tipo, nada pra fazer, eu pensei, o que eu vou fazer? E daí eu comecei a pesquisar sobre bordados históricos, já que a gente está envolvido, né? Estava envolvido nessa parte de recriação histórica. Eu decidi pesquisar sobre bordados históricos e começar a fazer. E no fim, foi uma coisa que eu gostei muito e tá dando super certo. Só para deixar um aviso, né? Nesse momento de quarentena, tá todo mundo em casa, inclusive eu aqui, né? Então pode ser que de vez em quando vocês ouçam as minhas cachorras dando um show, assim. Não estranhem, por favor, tá? Sobre o nail binding, qual que é a grande diferença? Tem alguma diferença do tipo de bordado, não, mas o que hoje em dia seria mais parecido com ele, né? Com essas luvas e essa crochê. Existe uma similaridade com crochê ou não? Então, eu diria que ele tem elementos de crochê, de tricô,
Só que ele é diferente. Eu vou mostrar um ponto aqui. O crochê você pega e puxa um ponto. O no-bind não, você pega e vai a extensão inteira do ponto. Então ele é feito pedacinhos e pedacinhos. Se eu puxar isso aqui, ele não desfaz mais. Já o tricô e o crochê, se você puxar, ele vai se desfazendo todo. Isso, por mais que pareça que ele é mais engessado, ele molda totalmente na mão. Porque ele é uma cadeia de correntinhas que não tem nó. Uhum. Tanto que um dos nomes é rede sem nós. Ele tem vários nomes em inglês, né? É o no-bind relativo à maneira como ele é feito, que ele é feito no dedo. Tanto que cada peça de no-bind é única. Uhum. Só que assim, ela é única, parece super quadrada, mas ela se molda muito justamente por isso, por não ter nenhum nó, diferente do crochê e do tricô. Então assim, ele se assemelha mais ao crochê, pela maneira de ser uma agulha só, o crochê também é uma agulha só, o tricô já são duas, só que ele é assim, são vários, parece que são nós, e no final vira uma peça. É legal. E Cíntia, você que está trabalhando com a questão do bordado, quais são as principais diferenças, por exemplo, com o ponto cruz que você falou há pouco? O ponto cruz em si, ele com o bordado histórico, ele não tem nada semelhante, né? Mas existem vários outros pontos de bordado que a gente chama de bordado livre, né? Que são os bordados livres. E a maioria dos pontos históricos, eu acho que praticamente todos, ainda são usados hoje em dia. Só que a gente acaba aprendendo com outros nomes, né? Então, tipo, o nome às vezes que é aqui no sul não é um nome que tá, tipo, é no Nordeste. Mas os pontos históricos são pontos usados até hoje no bordado mesmo, sabe? Eu vejo muito essa semelhança. E então segue uma base, assim, né? Antes da gente entrar diretamente nas peças, no tipo de peças que vocês fazem e das peças que vocês fazem juntas, né? Que até vejo que às vezes tem sorteio, vocês fazem uma venda conjunta também. Fala um pouquinho para nós, assim. No primeiro episódio a gente acabou abordando de uma maneira geral um pouco da vestimenta, principalmente a vestimenta feminina na Era Viking. No terceiro episódio com a Ranieri a gente acabou falando do papel da mulher, então falou que a mulher, assim, a grosso modo, tinha as atividades domésticas, né? E assim, vocês podem só dar um briefing assim para as pessoas, assim, de como que eram as roupas das mulheres e dos homens também, e como o trabalho de vocês se misturam com esse tipo de vestimento histórico, né? Ou dos kits, né? Que hoje a gente chama de kit de recriação. Uhum. A Vicky costura as roupas, então ela pode falar um pouco melhor. Uma coisa que eu gosto de perguntar sempre que eu vou falar sobre roupas, né? Eu já dei algumas palestras e a galera sempre pergunta sobre isso. Por que você usa roupas? E assim, o motivo das pessoas usarem roupas, tirando que hoje em dia se você andar pelado na rua você é preso, mas o motivo não mudou muito, né? As pessoas usam roupas como forma de expressão, é uma proteção, também por praticidade, muitas vezes, para proteger do frio. Tem vários motivos. Na Era Viking não era diferente nesse sentido, né? Era muito frio a maior parte do tempo, tanto que eles têm técnicas maravilhosas que eram desenvolvidas porque as pessoas não tinham muita coisa melhor para fazer durante o inverno, dependendo do lugar, né? E a roupa você consegue ver a expressão, por exemplo, da classe da pessoa, tanto nos cortes. Os cortes da Era Viking, eles eram, a maioria, mais retos. Por causa da escassez de materiais, como era inverno, era difícil, eles trabalhavam com linho e lã. O linho é todo um processo absurdo. Quem puder depois pesquisa, porque é um rolê que eu falo para fazer uma peça de linho. Desde o plantio até cuidar de tudo e a tecelagem também, né? Eu tive aula de tecelagem tem uns 2 anos e não é fácil. E naquela época eles tinham, né, como mais escassez, então as roupas eram mais retas. Principalmente das pessoas que tinham menos poder aquisitivo. Então você vê muito... Aqui a manga não era que nem o nosso, que tem uma... faz uma curva aqui, né? Era muito mais comum você encontrar um triângulo aqui, aí um triângulo aqui do lado. Vários esquemas, várias... como é que eu posso falar?
várias soluções criativas, sim, envolvendo peças mais geométricas, justamente para não ter o desperdício. Hoje em dia tem até um termo na moda, tem muita gente que usa zero waste, sim, justamente para não desperdiçar, mas naquela época era uma necessidade, né? Mas dentro disso, as pessoas mais ricas tinham a possibilidade de ter roupas mais largas, mais coloridas, principalmente vermelho, azul, e ter toda essa expressão. E aí já vai para outras partes de bordado, joias, várias coisas, mas tinha muito isso já desde o tecido. Expressão de classe, de várias coisas numa roupa só. Você pensa, não, é só uma roupa, vou vestir. Não, tem todo um porquê. A gente sabe, por exemplo, que tanto o homem quanto a mulher, eles eram vaidosos e que a cultura escandinava, da era viking, eles gostavam muito dessa questão de ornamentos. Existe algum relato, por exemplo, que tanto o homem quanto a mulher usavam bordados e roupas ornamentadas? Sim, tem sim. Até tem um túmulo do século IX que foi achado e que era de um homem, e que as peças principalmente da túnica dele, tinham bordados, né? Por exemplo, assim, pessoas já como se fossem sacerdotes, vamos dizer assim, também tinham ornamentos dessa questão de bordado e tudo, né? E os bordados, eles eram feitos tanto com lã, seda, eram fios de seda também eram utilizados, e daí nisso, lógico, né, classe muito alta que utilizava, né? E também tem alguns relatos de fio de metal, alguns ornamentos feitos com fios de metal também. Então é bem interessante essa questão, assim, de ornamentos, né? E aquela coisa, quanto mais pinheirinho, mais rico era, né? É interessante que você falou disso de fio de metal. Cara, também pode ter sido um erro de tradução minha, mas recentemente eu traduzi um texto que fala sobre a interação entre os vikings e os muçulmanos por meio da palavra lá. E lá fala de alguns bordados, né, feitos com fios de prata, né? As palavras escrito, salvo engano, Alá e o nome de um Ali, né? Ambas estavam escritas com fio de prata em bordado, né? Isso é interessante, né? O que pode ser prata também. Eu traduzi como metal, mas eu entendo que seja algo desse gênero, sabe? Sim. É uma coisa que eles tinham, né? E era uma coisa valiosa. Então, se era uma pessoa muito nobre que ia ter isso bordado, possivelmente faria com um metal nobre, se fosse o caso, né? Sim. Assim, e isso é interessante, né? E a gente encontra em outras coisas. Você falou de seda, né? A gente sabe que, por exemplo, no Oriente, né? Eles tinham alguns desenhos assim entrançados no meio do próprio fio da seda. E existem relatos disso também entre os vikings. Eles conseguiam fazer tecidos com estampa, por exemplo, né? Não que nem hoje que é pintada assim, né? Silk não, né? Mas eles tinham estampados. Então, assim, na questão do bordado, tá? Principalmente ali na região dos eslavos, tem tanto a parte de carimbado, que era carimbado no tecido, né? Feito os desenhos com tinta mesmo. Ou tem a questão de bordado mesmo de fio de seda, mas o próprio tecido feito, né? Uhum. Tem até hoje em dia, se você vê, algumas pessoas que fazem recriação disso. E é um trabalho, assim, absurdo, absurdo. A pessoa fazer manualmente no tecido já o desenho, né? Mas é uma coisa que existe, sim. Existia, só que assim, não era em todas as regiões, né? E também não era uma coisa, eu acho que é uma coisa assim também mais evolutiva, né? Então, tipo, conforme foi ali século X, ali pra frente, que daí já começou a ter isso mais facilmente, vamos dizer assim. Então, Tinha tecelagem em tábua. Pode falar. Tinha tecelagem em tábuas com fios de seda também, seda e fios de prata. Quem tinha dinheiro se enfeitava do jeito que dava. Eu já acho fantástico, né? Mesmo hoje fazer manualmente, como vocês, por exemplo, fazem
aquelas faixas, né, os cintos têxteis, né, com todos eles assim por meio da tecelagem. Bom, eu acho super legal, é super bacana. E assim, a gente sabe que por exemplo, os meninos usavam uma túnica, uma calça, usavam a meia, a luva. Eu tô falando com palavras que o pessoal vai entender, né? Depois a gente pode até explicar quem que é quem com os nomes vikings e tudo. E no caso das mulheres, elas usavam uma roupa de baixo, um vestido e um avental, né? E aí tinha alguns acessórios, né? Como capuz, capas e etc. Eu sei que eu entendi que a Vicky acaba fazendo peças de roupas de quase todo tipo, né? E assim, explica um pouquinho para nós assim como que eram essas roupas, né, dos homens e das mulheres e o trabalho que vocês fazem nessas roupas, assim, para o pessoal ter uma noção de como que é dentro da recriação histórica, né, principalmente do Viking, né, que é o que a gente está falando, o Viking Reenactment, né, que é o assunto que a gente está falando. Eu acho que você já resumiu assim muito bem, porque o básico é isso: uma calça, uma túnica, uma faixa, a faixa têxtil. É a tecelagem em tábuas que eu falei, ela é feita com as tabuinhas, que vai virando. Depende, assim, tem vários achados, várias camadas de roupa diferentes. As pessoas, assim como hoje em dia, não se vestiam todas exatamente iguais, tem achados de vários casacos diferentes, enfim. É uma infinidade de coisas, tanto que tem locais que tem casacos abertos, casacos fechados, casacos com botões, casacos que você transpassa. É basicamente isso. Tinham algumas camadas de roupa, muitas delas eram aquela questão que eu falei lá atrás, que era para esquentar, outras justamente para aparecer, para ser bonito, né? A peça não tem só uma função, mas tinham calças extremamente bufantes que a função dela, assim, maior era mais, eu acho que uma coisa sobre o poder aquisitivo da pessoa, porque aquilo não tem muito... Não função prática, só estética. É mais estético, exatamente. Agora que eu já fiz um monte de coisas, realmente, que nem você falou, eu faço um monte de coisas, eu só não sou boa nos ornamentos, tanto que a gente tem... Eu e a Cíntia, como eu sou péssima bordando, a Cíntia borda algumas coisas pra mim, porque é o jeito, né? Isso. Esse aqui é o legal. Fala um pouquinho, Cíntia, do trabalho que vocês fazem juntas. Sim, eu vou falar, mas só complementando a questão da roupa, né? Além dessa questão, né, que nem a Vicky falou, que tem vários tipos de casaco e tudo. Tem mulheres, até o meu kit é assim, mulheres que, mesmo usando o vestido, usavam um vestido de lã por cima do vestido normal pra quando tava frio, sabe? Então é como se fosse, tipo, 2 vestidos, além da roupa de baixo, né? E tem o próprio casaco, né, que era, tipo, uma capa de lã e que eles prendiam com o broche. E daí tem só comentando, né, tipo, do meu kit, que é um pouco diferente do kit normal, né, do avental, que coloca os broches com o colar, né, que a maioria das meninas usam. O meu kit, ele é o avental só embaixo, na cintura para baixo, né. Então, e também a questão das mulheres usarem o lenço na cabeça, né. Então, as mulheres casadas, né, elas, ou viúvas, elas cobriam o cabelo, né? Então elas usavam o lenço, usavam um outro lenço, né? Mais compridinho, assim. E daí com a faixa, né? Até a Vicky fez uma faixa pra mim, aquela faixa com os anéis de têmpora, né? Dá até pra você depois colocar umas fotos, eu acho que o pessoal ter... Sim, claro, a gente põe. Aí. Claro, e depois Pessoal, depois a gente vai ter conteúdos extras, a Cíntia, a Vicky vão mostrar alguns trabalhos que elas fazem, os kits delas, tal. E aí, então, quem puder, acessa aí depois o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/livrosvikings, e entra lá deve ter no card principal, mas vocês entram lá na seção, na parte de cortes do Vikingcast, lá tem direitinho o conteúdo extra delas, né? Então vai ser bem legal. Então, Cíntia, eu tinha falado para você me falar do trabalho de vocês juntos, mas me passou uma ideia na cabeça primeiro, que o pessoal que está começando agora, né, a estudar sobre os vikings, talvez, às vezes nem entrar no recreacionismo, ou vai entrar, por exemplo, no reenactment, por exemplo,
muitas vezes eles têm um pouco na ideia da cabeça aquilo que eles veem na televisão, nos filmes da Marvel, na série Vikings, por exemplo. Assim, a gente até falou nos episódios para trás que era impossível, não é que era impossível, mas eles não usavam couro como vestimenta, por exemplo, usavam como acessório, né? E tudo que você vê que não tem um fundo prático, né, é invenção da mídia, né? E assim, a grosso modo, né? Mas assim, vocês podem falar quais são as principais diferenças, por exemplo, de uma roupa que o Ragnar usa na série com uma roupa que um homem viking usaria e também da Lagertha, por exemplo, que é a que todo mundo gosta, e como que a Lagertha de verdade provavelmente usaria na época dela. Olha, né? Por favor. A principal diferença, que é uma coisa que eu acho que todo mundo pergunta e todo mundo estranha, é a questão das cores. Não usar o preto. Eu acho que é uma das coisas que mais dá diferença. O pessoal, não, mas eu não posso usar uma túnica preta? Não, mas tipo, se você for pensar, eles não tinham preto. Eles poderiam ter um marrom, ou uma cor mais escura, um azul mais escuro, mas preto em si. Pensando que eles faziam tingimentos naturais, né? Então não teria como ter, né, um roxo, até talvez seria possível, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais dá diferença é isso. Outra questão também é essa questão do couro, né? Eu acho engraçado, né? Mas, tipo assim, o pessoal usar colete de couro com aqueles... as mulheres usar aqueles... espartilho, não sei. Sim, espartilhos de couro. Não, gente. Tipo, se você quer seguir o período viking, você vai usar um vestido com o cinto têxtil, né? Que a Vicky faz, por exemplo. As mulheres... as tranças, né? Também, é bem polêmico. Mas eu trabalho com penteados também, tá, gente? Eu tenho, além do hidromel, do bordado, da comida, eu ainda sou maquiadora e faço penteados. Na minha vida normal. E os penteados também, aqueles penteados que foram usados na série, aquelas tranças, elas são inspirações africanas até, sabe? E isso na série mesmo, quem criou a série, o pessoal que fez a pesquisa, eles mesmos falam que as inspirações deles foram em tranças africanas. As tranças vikings mesmo tem questão de achado histórico, mas eram bem diferentes, eram muito mais feitos nós, né? Feito nós com o cabelo, então fazia-se uma trança, né? E com essa trança fazia nó, ou utilizava o lenço mesmo. Muita mulher usava lenço, sabe? Tipo, era uma coisa bem comum. Não é comum no Renate, assim, o pessoal não gosta de usar. Mas era uma coisa muito comum na época de se usar cobrindo o cabelo, entendeu? Então esse lenço você poderia, essa touquinha, podia usar uma touquinha, né? A Vicky até fez uma touquinha pra mim esses dias atrás. Você podia deixar soltinha ou você amarrar. Daí basicamente isso, assim, sabe? Então a Lagertha seria bem diferente. E também não tinha branco homo progress, né? Seria um meio mais puxadinho para um beijinho, talvez, assim, né? Um cru, assim, não seria... Mais também, um branco sujo, exatamente, não ia ser... E tem os homens também, né? Questão da armadura, né, em si. E uma coisa que eu não vejo na série, eu não acompanhei tudo, assim, mas pelo que eu vejo e o pessoal comenta, um item de proteção, assim, que os vikings utilizavam, né, os povos nórdicos utilizavam, é o gambeson, né, que é aquela, como se fosse um casacão bem acolchoado, né, isso. Pra luta em si, daí, enfim, né, e eu vejo que lá eles não usam, né. Assim, mal comparando, nem parece muito, mas pensa numa roupa de um cara que pratica esgrima, sem o capacete, assim, isso. Só a parte de cima, aquele colete pesado de espuma, ou no espuma hoje, né, mas naquela época não tinha espuma, mas com era feito de várias camadas de linho, né? De linho, então ele era bem grosso, assim, né. Então pensa numa roupa mais ou menos daquele jeito, assim, com presilhas que amarra na frente, assim, que aquilo lá... Pensa... Pode falar.
tem uma boa referência. É um casaco de edredom. Bem parecido. Parece, exato. E aí aquilo lá, eles punham, às vezes eles punham por cima da túnica, né? E quem tinha mais poder, por exemplo, mais dinheiro, ou era um grande guerreiro que era patrocinado de repente por um grande lorde, ainda tinha uma cota de malha por cima. Então aquilo ajudava a amortecer as pancadas, né? E a proteger, né? Realmente passou, furou a cota ali e tem mais uma proteção extra ali. E isso ajudava bastante, tá? Eu vou até depois também colocar aqui no vídeo, né, para quem assistir, né, eu utilizando, né, ele e a cota de malha, né, para vocês terem uma noção do que a gente está falando. É que assim, né, a gente pensa que é um seriado e eles têm que pensar no que chama a atenção. Tem bastante aí na internet o pessoal do Renan que faz a comparação, né, do cinematográfico com o real, assim. E a diferença é gritante, assim, né? Mas são coisas que, tipo, eu acho que não chamaria atenção, né? Por exemplo, assim, eles querem fazer o seriado Vikings, que é um negócio bem chamativo, daí com todo mundo vestido coloridinho, vestidinho, né? É estranho, né? Pra essa questão de um seriado em si, né? É que assim, a gente até comentou no primeiro episódio dessa temporada, né, que um kit bem montado, acho que ele fica até bonito, né? É lógico, imagino que para ornamentar, sei lá, 1000 figurantes com um kit bem montado para ficar legal também fica caro, né? E fora que às vezes eles não gravaram no fio, eles usaram edição, etc. Então aquelas roupas, assim, um kit bem legal, você vai colocar um monte de camada ali, você vai cozinhar. Principalmente imagina um cara que pratica a recriação aqui no Brasil. Só com a túnica e de repente com a calça que vai até o joelho, você já às vezes passa um calor lazarento. Imagina se você puser um kit desse completo aqui, né? É complicado. Acho que mesmo no sul, bem com um kit completo seria difícil de ficar ornamentado. O pessoal aqui, quando vai lutar, eu vejo a dificuldade. Quando em dias de calor, assim, o pessoal às vezes até passa, tipo, meio mal, assim, de calor. Porque fica muito quente, né? Porque a roupa em si já é quente, principalmente a roupa masculina, né? Porque a roupa feminina até a gente embaixo não usa nada, usa só o vestido e tudo. Mas a roupa masculina, aquela calça com a bota, né? Bota já esquenta, né? Bota de cano alto, mais a túnica, né? Se usa o linho, tem gente que usa lã, gente, é muito quente. Ou às vezes, né, se não usa bota, vai acabar usando a uininga para enrolar na perna, que também, além de proteger do frio, ainda pior ainda. Tem a questão, exatamente porque ela aperta, deixa bem quentinho. Então, assim, é complicado. Eu sou, por exemplo, eu sou um cara extremamente calorento, eu cozinho, né, toda vez que eu vou eu não ligo de cozinhar, né, nesse aspecto, mas eu cozinho toda vez que eu vou na vila, né. Mas o meu esposo lá, o Johan, também, né? A Uininga, ele pegou uma bota de cano alto, né? Porque ele quis abandonar a Uininga porque era muito quente. Exatamente. Ele molha tudo. Exatamente. Mas cor esquenta a beça também. Mas aí ele tem escolha, né? Sim. Assim, a gente também acabou comentando, né, no primeiro episódio, né, que é também legal vocês abordarem isso, né, com mais profundidade, né, que não era comum as meninas usarem couro, né, como cintos, bolsas, essas coisas. Geralmente eram coisas feitas em tecido, né, a bolsa de tecido com alça e de repente em algodão, talvez, ou mesmo a cinta, né, que é essa que a Vic faz através da tecelagem e tudo. Fala um pouquinho também desse tipo de ornamento, né? O que é mito, o que é verdade, do que o que só os meninos usavam, só as meninas usavam, né? Naquela época, né? Hoje tudo bem, pode usar, né? A não sei que você queira fazer direitinho como era naquela época, né? A Vic ela até faz essas bolsas, né, Vic? De tecido. As bolsas. Só que a bolsa, eu faço uma unissex. Homens usam também, que ela é madeira. Eu não peguei nenhuma pra mostrar aqui, mas tudo bem. É madeira e lã embaixo. Ela é bem, bem legal, dá pra colocar tudo dentro. Inclusive eu fiz um vídeo no Instagram que, nossa, enfiei a casa dentro da bolsa.
É uma coisa assim. Não podia faltar, ué. Deixa eu até aproveitar que a Vicky falou. Eu tenho um problema que toda vez que eu vou falar lã, eu falo algodão. Eu esqueço e falo algodão. Não tem nada a ver algodão. O Vicky nem usava algodão. Quando eu falar aqui, quando eu falar algodão, vocês pensam em lã. Tá, é isso que eu quis dizer. Pode. Tem uma coisa que eu acho interessante, assim, é que homens usavam túnicas maiores, vestidos, praticamente. Então, assim, é uma coisa que você não imagina, que o cara vai ir com um vestido no calcanhar, praticamente. É uma túnica também. Era frio, então eu não vejo caras usando túnica. Eu só conheço um cara que usa uma túnica até o pé, praticamente. Ele usa calça também, mas ele vai lá amarradão com o vestido dele, praticamente um vestido. E aquilo é muito prático, porque se tiver frio, aquilo vai proteger ele muito mais, né? Acho que esse é um dos mitos, né? As túnicas sendo mais curtas, mas tinham diversos tamanhos. Eu acho que também tinha muito de região, né? Do lugar que eles estavam, né? Se de repente na Dinamarca, na Suécia, eram coisas diferentes. Se era um viking que já estava ambientado com leste europeu, era de um jeito. O cara que estava na Inglaterra, na Irlanda, era de outro, né? Porque eles vão se apoderando, né? Se misturando, né? E vão fazendo isso daí. Que Cíntia, você ia falar? Uma curiosidade, tem o Volin, que o Volin é um grande evento que tem, né, de recriação histórica, e um amigo nosso foi no Volin e falou que lá os homens praticamente não usam calça, só usam a túnica. Então, tipo, é engraçado, né, a gente pensar, assim, que lá eles ficam super à vontade, assim, se eles estão no acampamento, estão fazendo as coisas do dia a dia, eles não ficam com calça. Diz que eles só usam daí essa túnica bem, tipo, vestidão, que vai para baixo do joelho até, e ficam assim, tipo, só com isso. Porque a ideia Pode falar. Teve uma túnica que me pediram, que o pedido foi pra isso. Eu quero uma túnica que eu possa usar sem calças. Então tá bom. Eu medi. Ficou até o joelho, ficou maravilhosa. Você pode falar qualquer uma, você pode usar sem calça. Melhor não. E uma questão E uma questão também que a gente entra na questão das roupas era assim, tudo era reaproveitado, né? Então, assim, as roupas não eram justinhas no corpo. Elas sobravam. Por quê? Essas roupas eram passadas para outras pessoas depois. Uhum. Né? Então a gente tem que pensar isso também. Às vezes o pessoal acha que é todo mundo modelo e tem que usar marcando a silhueta. E não, o bonito é aquela túnica mais folgadinha, que te dá mobilidade. Eram roupas muito confortáveis e usuais para fazer qualquer tipo de trabalho. Isso é legal, né? Frisar, porque é interessante isso também. Porque a palavra-chave é praticidade, ela tem que ser uma roupa prática, que seja fácil de vestir. Você imagina, de repente você está sendo invadido, você vai, calma aí que eu vou apertar esses botões, puxa isso aqui, suspensório, não vai, né? Que ela tem que ser prática. Então, de repente, ele joga uma túnica que vai até o pé, está coberta, tem mobilidade que ele consegue mover, correr ali, e ainda refresca, né? Dependendo do calor que tiver. Essa questão da roupa. Pode falar. Não, eu ia falar que a questão da calça viking é bem isso, é a questão da mobilidade, porque ela tem um aumento, né, Vicky? No meio das pernas. Então você consegue fazer uma abertura total na calça viking. Consegue, na maioria delas, quase todas. Essa questão mas é pra ter essa mobilidade mesmo, né? Sim. Essa questão da roupa ajustada era o que eu ia falar na parte do cinematográfico. Você vê as meninas, marca totalmente a silhueta delas, porque aqueles vestidos têm cortes redondos. A parte do couro definitivamente é a que me incomoda mais. Mas roupa ajustada em série histórica me incomoda muito. Porque não faz nem sentido. Eu sei que é bonito, que é cinematográfico, licença poética. Amo cinema, séries, mas, gente, roupa ajustada me dá até nervoso. Dá pra fazer uma roupa com caimento maravilhoso, sob medida. As minhas roupas são todas sob medida, menos as da pronta entrega, claro. Dá pra ficar legal
ser histórico. Tem essa questão da roupa passar de geração para geração, de um para o outro, sim. Só que dependendo da classe, a pessoa às vezes é mais rica, ela não, eu quero uma roupa. Se eu fosse um cara rico naquela época, 1000 anos atrás, eu ia ter uma roupa que o cara ia fazer pro meu tamanho. E a maioria dos meus clientes sempre pede algumas coisas assim. Pouquíssima gente, não só meus clientes, mas na recreação tem o recorte de uma pessoa com poucas posses, ou pobre mesmo, ou escravo. Eu não vi nenhum escravo até hoje, pelo menos, né? E é legal ter uma diversidade. Mas você também não pode mandar no que as pessoas querem. Então, eu digo para as pessoas fazerem o que vai fazer elas felizes, né? Dá para fazer uma roupa ajustada e histórica. Dá para fazer uma roupa mais larga que vista bem a pessoa, seguindo, sem fugir. E isso na parte cinematográfica me irrita um pouco, né? Acho que eu não sei se eu fugi, acho que eu fugi. Eu fico falando que eu perdi o fio da meada. Eu perdi, espero que você tenha entendido. Não, dá pra entender, não fugiu não, tá dentro do papo, né? Assim, Vicky, fala um pouquinho pra nós como que é o processo da tecelagem, né? Porque assim, é uma coisa milenar, né? Mesmo antes dos vikings as pessoas já faziam tecelagem para criar tecidos, mantas e etc, né? Como funciona, por exemplo, a tecelagem viking, né? Então, eu sei fazer 2 tipos de tecelagem, só que eu não faço tecelagem, que é a tecelagem de mesa, comercialmente. Eu tive algumas aulas, eu sei fazer, mas eu não pratico, vamos dizer assim. Nada mais tecelagem eu falo que eu gosto de nós. Tecelagem são um monte de nós, só que não são nós que você pega e amarra e dá um nó e aquilo prende. Você coloca, tem uma mesa, tinha teares, tem achados maravilhosos de teares, tem um de Oseberg muito lindo. Eu tenho, falando nisso. Vou pegar. Posso pegar? Pode sim. Pegar. Eu vou lá pegar. Tá. Vou falando enquanto isso. Claro. Tinham teares maravilhosos, você coloca os fios, né? E vai juntando. O tear, ele se mexe. Tem que ter uma mobilidade para ir trançando. Então trança de um lado, do outro e vai passando um fio. A tecelagem em tábuas, eu não sei se vocês entenderam, mas depois eu mostro a tecelagem em tábuas. A tecelagem em tábuas é um mini tearzinho. São vários quadrados. O desenho já está pré-determinado nos quadrados. Ela tem o tear ali, ó. Uhum. Eu tenho uma réplica. Aí, pessoal, quem tiver no YouTube tá vendo, mas depois você que tá ouvindo só, acessa lá nosso YouTube para ver o tear da Cíntia. Bem bonito, inclusive. O tear dela é muito lindo. Eu acho que, inclusive, tem uma foto que tinha no site dela, se eu não me enganar, da Yggdrasil, que tem umas garrafas perto do tear, não tem? Sim. É porque, assim, eu tenho o tear porque eu ganhei de uma artesã aqui de Curitiba. E ela achou que esse era muito pequeno pra ela. E ela me deu. E eu não faço. Tipo, eu acho que eu nunca me interessei em fazer essa parte do tear e tudo, né? Então daí eu uso pra tirar foto. É um fim útil também, né? Não deixa de ser útil. Tem que ser prático, serve pra alguma coisa. Com certeza. A tecelagem, eu acho que é 880. Ou você ama ou você passa muita raiva. Tem um meio termo. Eu possivelmente seria a pessoa da raiva, porque eu, para trabalho manual, sou uma negação, né? Então, assim, tirando desenhar, que era uma paixão antiga, que hoje em dia nem isso eu tenho paciência mais de fazer, mas já desenhei muito bem, né? Eu não tenho paciência para trabalhos manuais, me irrita. Vou fazer um embrulho de presente, na quarta dobrada eu já rasguei o papel inteiro ou fiz um embrulho daqueles que parece que você pegou no lixo, né? Mas quem recebe... Desculpa, né? Quem recebe meus livros eu faço com muito carinho, mas chega feio porque eu não sei fazer os embrulhos. Acontece. Não, porque as pessoas têm dons diferentes na realidade, né? Dons, preferências e vontades, enfim. A tecelagem em tábuas, ela é feita umas tabuinhas. Espera aí que eu tenho aqui as tabuinhas. Tá aqui atrás, na bagunça. Ai, meu Deus. 2 anos pra pegar o negócio. Aqui. Tem as tabuinhas. Elas têm furos. Isso aqui é numerado. As minhas tabuinhas são meio hippie, elas têm coisas escritas. Tem a numeração.
numeração da tábua. Perfeito. Cada tábua tem um número. Uhum. E cada tábua tem ABCD. Essas aqui de 4, né? Porque tem tábuas com mais furos. O desenho da tecelagem já vem pré-determinado. A partir do momento que você quer fazer, você tem que colocar ali do jeito que vai sair. É meio... Eu não sei nem com o que eu poderia comparar, mas você vai ter que colocar já ali o esquema de como que vai sair. E o desenho vai formando conforme você vai girando. Não, mas é difícil. Difícil. Porque você tem que enfiar o fio no sentido pro desenho dar certo. E nisso você vai girando o troço para um lado, para outro. É muito complexo. Eu posso dizer que isso aí é o precursor do computador moderno. Se você pegar os primeiros computadores, eles eram mais ou menos desse jeito. Eles também tinham uma combinação, eles tinham uma função específica e eles também tinham os furinhos. Então as pecinhas iam se mexendo para ele poder gerar aquele texto, aquela informação, fazer aquela conta. Por exemplo, o primeiro computador, o grande, era o primeiro grande computador importante, ele era praticamente uma máquina de calcular que ficava nesses furinhos, passa para cá, passa para lá. De repente é uma analogia legal, né? Acho que tem até um filme interessante, eu não vou lembrar o nome do filme, mas é um filme interessante que passa na época da guerra, que o cara faz um computador para jogo da imitação. Isso, o jogo da imitação, que ele faz a interpretação dos dados criptografados. E ele funcionava mais ou menos, do jeito que ela está falando que funciona esse teatro. E é bem interessante, né, fazer essa analogia, porque se você pega a explicação dela, assiste esse filme, você vai sacar mais ou menos o que eu estou querendo explicar. Pode ser uma ideia bem de longe, assim, mas é bacana, serve. Tem aquela expressão dos americanos, tem a mesma energia. Sim, né? pode ser, tem a mesma energia, tá na mesma sintonia. Vamos lá. Deixa eu ver. Cíntia, você falou que começou a abordar, né, durante a quarentena. No outro podcast eu perguntei para você como você entrou nessa vida do reenactment, e essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Como eu já fiz para você, eu vou perguntar para Vicky agora. Ô Vicky, como que você foi parar dentro da recriação viking, né? O que te motivou, né? Como que você acabou nesse mundo? Então, eu conheci um grupo de pessoas que fazia recriação e eu achava tudo absurdamente esquisito. Eu olhava e pensava, nossa, essas pessoas são muito esquisitas. Só que aí um dia eu fui numa oficina, e era oficina de pouch, bolsinha de couro. Então, bolsinha de couro é legal. Aí quando fui ver, eu estava fazendo bolsinha de couro. E aí foi escalando, fui numa festinha aqui, numa coisinha ali. Aí quando eu fui ver, vi que em Trindade. Já estava lá, imersa na... Eu já estava lá. Eu nem senti, aconteceu. Eu tenho muito problema com mudança, eu sou chata, eu sou uma pessoa chata. Com mudanças e coisas esquisitas. Assim, eu me acho esquisita, mas eu achei aquilo muito esquisito. Eu fiquei olhando, nossa, isso é muito esquisito até pra mim. E agora o quê? Paguei com a língua, né? É o que acontece com a pessoa quando ela pensa mal dos outros. Nessa temporada eu tô fazendo uma pergunta diferente, né? Porque a gente acaba entrando dentro da recriação e, querendo ou não, independente para que lado que vai, para fazer hidromel, para fazer bordado, tecelagem, etc., a gente vai acabar lendo, vai acabar pesquisando e sempre vai ter um ponto que a gente gosta mais. Então eu vou primeiro perguntar para a Cíntia e depois para a Vicky. Cíntia, se você pudesse escolher, em que época da era viking você teria nascido? Eu acho que no período que eu faço meu recorte mesmo. que é ali no século X, na região da Polônia. Eu gosto muito, né? Eu acho que minha família é ser descendente tanto de ucraniano quanto de polonês. Eu já vivi um pouco dessa cultura quando criança. E no Renac, eu pesquisando e tudo, eu gosto muito, assim, sabe? Eu acho que eu nasceria lá naquele estilo, se eu pudesse escolher. E você, Vicky? Eu acho que todo mundo
poderia escolher o seu recorte, né? Mas eu não acho que eu viveria na era viking, assim, eu gosto muito das facilidades modernas, então... Se fosse a minha escolha, eu não iria, na realidade. Eu não iria, né? Eu não iria, a pessoa tem que ser sincera, né? Sim, eu gosto eu gosto de quanto menos tecnologia, melhor. Quando a gente vai lá pra vila e que daí a gente fica sem contato telefônico, assim, às vezes eu pego o celular durante o caminho e eu penso, nossa, não dá nem vontade de ver nada, assim, sabe? Porque a gente fica tão... Ai, eu gosto, assim, sabe, dessa questão de... Eu acho que essa é a tônica dessa temporada, né? Eu acho que todo mundo que eu conversei, das pessoas que frequentam a vila, obviamente, né? A vila meio que dá uma reenergizada. Você vai, descarrega tudo, limpa, dá um zerado e depois você volta para a vida normal. Né? Enquanto você tá lá, realmente você não quer saber de tecnologia nenhuma, você faz o contato com a natureza, pé no chão, deita na grama, se suja, você leva um monte de picada. Mas você tá lá, tá se divertindo, tá feliz da vida. Nunca vi ninguém reclamando, sabe? É uma energia tão boa. Né? É difícil você pegar um lugar que você vá que todo mundo fala que tem uma energia boa e que gosta de estar lá, né? Tudo bem, tem os trabalhos que são feitos lá, a defumação, que ajuda, né, nesse processo, mas é uma energia, uma sensação que todo mundo que vai lá tem. E outra coisa, mesmo tendo gente lá bebendo e comendo que nem um louco, às vezes durante o dia inteiro, você nunca vê briga, nunca vê nada mais grave, né? Também, uma discussão você tem em qualquer lugar, mas assim, briga mesmo você não vê, né? E é um pouco também disso daí. Eu sei que vai fugir um pouquinho, né? Mas a Cíntia, né, ela faz um trabalho assim que pega um pouquinho dessa parte da espiritualidade também lá na vila, né? Você quer falar um pouquinho disso, apesar de não ser bem o tema de hoje, Cíntia? Posso comentar. Eu, assim, desde os meus 17 anos, eu sempre tive um caminho muito... né, eu larguei de ser católica, né? E frequentei essas religiões mais espiritualistas, assim, né? E quando eu conheci a parte nórdica há 4 anos atrás, eu senti uma conexão muito forte. Então, eu tive experiências, eu frequentei muito a Umbanda e o Candomblé também, e as experiências e a evolução que eu tive nisso me ajudaram muito nessa parte da magia nórdica em si, né? Eu não sigo o Asatru, vamos dizer assim, né? Eu sigo um xamanismo nórdico. Então, eu acredito no xamanismo, que é o respeito à natureza, né? O culto à natureza, porém, cultuando também o panteão nórdico, né? Os deuses nórdicos e respeitando as tradições também. E eu cada vez mais eu tenho me aprofundado nisso, né? Hoje eu sou reconhecida como uma volva perante muitas pessoas, né? Quem não sabe, as volvas na época eram não só videntes, mas elas trabalhavam com várias vertentes, né? Nessa parte de espiritualidade. E eu tento trabalhar isso um pouco, e lá na vila eu também faço essa parte, tanto dos ritos, né? Que a gente faz as comemorações, o Paulo também já participou do Yule, né, e sempre escreve no blog, escreveu sobre o Midsummer que a gente comemorou em dezembro, né, e a gente gosta muito dessa parte, então a gente faz esse trabalho também. Então aproveitar que a Cíntia deu gancho, né, quem tiver curiosidade para saber como foi o Yule, né, ou o Midsummer, né, na Vila Viking, ou qualquer coisa que vocês quiserem saber da Vila Viking, desde o dia que ela abriu, né, tudo que acontece lá tem no nosso blog. Então vocês acessem lá livrosvikings.com.br/blog-viking ou blog viking tudo junto. Lá tem bastante conteúdo, não só sobre a vila, tem sobre vestimentas, papel da mulher, igualdade de gênero, guerreiros, transgênero, tem tudo o que vocês puderem imaginar. Tem lá batalhas e etc. Tem falando de hidromel, tem de tudo. Então, assim, a ideia do nosso podcast é fazer um complemento, né, desse conteúdo. Tem gente que tem mais facilidade para ouvir as coisas, tem gente que gosta mais de ver as coisas, tem gente que gosta de ler, e aí a minha ideia é justamente prover conteúdos de todas as formas possíveis, conteúdos que sejam de qualidade e no nosso idioma, para facilitar, porque infelizmente são poucas pessoas no Brasil que falam outros idiomas, né? Então a gente faz
diversas traduções para o português, de diversos idiomas, não são todas feitas por mim, né? Porque eu não falo, por exemplo, húngaro, tem tradução em húngaro lá. Então, assim, tem bastante coisa legal e vale a pena vocês lerem, né? Principalmente se vocês quiserem aprender um pouquinho, né? É lógico, tem outros canais para vocês aprenderem, principalmente na parte de achados arqueológicos, essa parte científica tem o NEV, que é o Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, mas assim, em conteúdo geral, né, eu acredito que hoje a Livros Vikings é o maior portal de notícias nórdicas, com essa temática nórdica, então vale a pena, tem bastante conteúdo legal, e a gente tenta trazer só pessoas que tenham conhecimento de causa, né, que trabalham com isso, que seja ou através do reenactment ou através de estudo mesmo, a parte acadêmica, para justamente somar. E o Vikingcast dessa temporada, a gente está trazendo pessoas muito legais e fugindo um pouquinho do que a gente estava fazendo antes, dessa vez a gente vai trazer o pessoal um pouquinho do entretenimento também. Então a gente vai trazer autores, vai trazer músico, pessoal que trabalha com outras vertentes dentro do recreacionismo, dentro da área viking. Falando tudo isso, para perguntar, porque a gente já está chegando em 1 hora aqui de podcast, que não parece que a gente está conversando faz uns 20 minutos, mas eu queria perguntar para vocês duas se tem algum assunto que a gente acabou não abordando que vocês acham importante falar. Sim. Eu gostaria de falar que... Rapidinho. Que tem a ver, sim, a espiritualidade com o tema de hoje, porque as anciões, as Nornas, as anciãs... elas eram tecelãs, elas teciam o destino, né? E tem também referência sobre magia feita em tecelagem. Eu sou agnóstica. Mostra aí. Oi? As Nornas. Eu fiz umas fotos inspiradas nas Nornas desse carnaval agora. Não, o bordado. E assim, é muito... O bordado? O bordado! Peraí. Enquanto ela pega lá, Cíntia, conta. Porque assim, ó... O primeiro bordado que eu fiz foi as Nornas. E eu dei pra Vicky. Aqui, ela falou, não tá bom, não. Eu falei, você não quer, você me dá. Tá muito bom, sim. Exatamente, tá lindo. Né? Minha cadeira até desconjuntou aqui. Agora eu preciso descobrir como que eu faço pra Cíntia fazer uma bandeira da Livros Vikings, né? Porque ela tá fazendo, ela fez da Vila, fez da Erzir, fez da Igridade, agora também quero, né? Então, eu tenho que mostrar aqui, ó, que eu fiz, né? Aquela que não tinha o que fazer na pandemia, ficou 2 semanas fazendo uma Yggdrasil. Muito bonita, por sinal. Essa é a que você colocou na taverna também, esticada. Isso. Essa, eu peguei assim, ela... Eu misturei um pouco uns elementos diferentes nela, mas o tronco em si é parecido com a nossa logomarca da Yggdrasil, né, do hidromel. E o ponto que eu fiz nela é um ponto chamado ponto tronco, por um acaso aqui traduzido, e é um ponto histórico também, só que eu não sei se vai dar pra ver certinho, mas é um dos pontos que é achado histórico nessa parte de bordados, né? E uma coisa que eu ia comentar, né, é que, assim, bordados com temas, assim, não era tão comum. O que era muito comum em ornamento era utilizar a parte da costura, né? Então eles faziam o quê? Faziam a costura já fazendo essa ornamentação. Esses detalhes, né, também. E bem isso, tipo, os desenhos, tem alguns desenhos, e em Mamen tem bastante desenhos de animais, máscaras. Eu até fiz um bordadinho aqui, eu vou mostrar. Esse aqui é uma máscara de Mamen, né, que eu tô bordando. Tá bem bonito, inclusive. Que é o ponto que eu usei nesse aqui, não sei se vai dar pra ver aqui, é um ponto chamado correntinha, que a gente conhece hoje, mas é um ponto histórico. E é um ponto bem, bem simples, assim, de fazer, e fica um trabalho bem bonito também. Tá bonito mesmo. E eles usavam para isso, né? E tem, acho que o maior achado de bordado, assim, em questão de... Daí, esse sim é feito desenhos, é a representatividade de cenas do cotidiano e tudo. É um bordado do século XI,
que é a tapeçaria de... Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Não esquenta a cabeça, não. Tapeçaria de Baiewix. Mas simplesmente falando. E é uma tapeçaria que foi encomendada na época pelo bispo para comemorar a vitória normanda da Inglaterra. Então, tipo assim, ele tem 69 metros de comprimento e tem mais de 58 cenas representando o cotidiano mesmo, né? E além disso, também questão da batalha. Então, são várias cenas. Hoje em dia tá no museu isso, assim. Tá bem no estado conservado, assim, muito bom. E acho que a maior referência em questão de bordado hoje é ele, assim, sabe? Mas existem outras coisas também que foram achadas. Sim. Tem na Noruega, tem lá, que nem eu falei, na Dinamarca, tem em Birka, tem muita coisa de, assim, animal, né, também. Só para eu fiquei curioso, né? Você falou que eles, por exemplo, usavam a própria costura para fazer os ornamentos. Assim, o que seria isso? Por exemplo, um exemplo. A peça é vermelha, ele faz a costura em branco, aí faz um desenho com ela. Seria mais ou menos isso? Ou não? Eu não tenho aqui, mas esse ponto que eu aprendi é de York, um ponto de York, que acho que foi até a Vicky que ensinou em uma live, que até tem nas Nornas ali, que eu acho que eu fiz, que é assim, eu fiz a barrinha, e daí, veja, Vicky, se você consegue mostrar, ali, ó, tem a barrinha, sim, certo? E sim, com a barrinha eu fiz esse ponto que parece um xizinho, que é esse ponto de York, ó, que é um achado, né? E que eu já usei para costurar essa bainha. Sim, ótimo. Aí já e daí eu usei de outra cor, e ali já ficou um bordado, uma costura e uma ornamentação. Legal. E tem mais algum assunto que vocês acham importante a gente comentar? Deixa eu ver. Acho que a gente abordou bastante coisa. Ó, eu vou mostrar mais um bordadinho que eu fiz. Perfeito. Mas esse não é viking, é viking só o barquinho. Mas é um bordado em ponto cruz, mas com o desenho de um barquinho viking. Que tá bem bonito também. E no mar ainda, tá bem legal. Eu gostei bastante. Bom, então eu agradeço vocês pela participação mais uma vez, tá? Fico realmente feliz de vocês terem podido participar. É um conteúdo extra, eu acho que é a primeira vez que a gente acaba falando desse tipo de assunto, que é legal porque a gente acrescenta e ajuda a somar. Então quero muito agradecer a Vicky, prazer em falar contigo, né, que eu só tinha te visto, mas nunca tinha falado com você. É prazer em conhecê-la. E obrigada a você pelo espaço de poder mostrar nossas miçangas aqui para o mundo. Eu que agradeço, de verdade. E obrigado, Cíntia, mais uma vez por topar participar de mais um podcast. Ainda mais que vocês não sei que hora que vão estar ouvindo, mas isso aqui está sendo gravado, agora já são quase 11 horas da noite, né? Então a gente tá aqui gravando para poder prover esse conteúdo para vocês. Obrigado, Cíntia, obrigado, Vicky. E até a próxima, pessoal. Ska!